tarde, doutores. Tudo bem? Doutor Wellington? Tudo bem. Boa tarde, doutor Luciano. Tudo bem? Boa tarde, doutor Estamos Luciano. aqui mais uma vez. Mais uma vez. É interessante que a gente já fez o podcast com o prefeito, já fez com o Tiago, né, o doutor Tiago, com a doutora Amanda. E agora é a primeira vez que a gente vai falar mais sobre a área jurídica mesmo, do núcleo de atendimento jurídico e também da VAS Consultoria Jurídica, né? São duas coisas que aconteceram essa semana aí. Esse mês, né? Vamos falar esse mês porque a gente já tinha o pré, né? Que foi o júri que aconteceu em Ipatinga essa semana, que deu uma comoção regional muito grande. Mas antes da gente falar do júri, vamos falar um pouco sobre uma questão que está chamando muita atenção do escritório. Muitas pessoas, né, estão com essa dúvida, principalmente depois que o prefeito veio aqui e falou sobre as condições de regularização de imóvel da nossa região. Quase 80% dos imóveis, não regularizados, né? Não regularizados na. E a doutora Gisele sabe muito sobre esse assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, doutora, sobre o contrato de compra e venda, né? A gente sabe que tem um valor jurídico. Esse contrato de gaveta, né? Exato, o contrato famoso de gaveta. contrato de gaveta. Né? Então, porque a gente trabalha nesse setor de regularização de imóveis, né? Mas a gente fala com o nosso cliente que o primeiro passo é ele fazer uma aquisição segura do imóvel. Nós estamos nos especializando nessa área, né? A gente né? está dedicando um tempo bem grande nessa área. Estamos com a doutora Gisele dedicada só para esse tipo de demanda, né? Que é a regularização de imóveis. Sim. E muita gente está procurando depois daquela Muita gente tem procurado. Porque a gente tem uma demanda muito grande, né? Na porque nossa não é cidade. cultura ainda, né? No nosso país, no Brasil, verificar se as condições do bem a ser comprado para depois fazer o negócio. Normalmente acontece ao contrário. Isso. Você vai lá, compra o bem, e na hora que você vai regularizar, aí você tem uma dor de cabeça muito grande. Às vezes é um bem que ele é produto de uma partilha, de um inventário, Exato. tem alguns impedimentos jurídicos, né? E aí, depois que a pessoa compra, é que ele vê a dor de cabeça que ele arranjou, né? E depois acha ruim com o advogado, exato. Para resolver a questão. Pensando nisso é que a gente trouxe, achou tema. por bem trazer esse tema, né, para dar uma explicação assim, por bem alto, claro, né, do quais seriam, né, as condições ideais para você adquirir, as providências necessárias para você, antes de adquirir um imóvel, que você as verificasse para não ter essa dor de cabeça. Pois é, mas antes, doutora, fala um pouco sobre o contrato de compra e venda, aquilo que é comum, que acontece toda semana, que a pessoa acha que aquilo ali é o suficiente. Porque grande parte das pessoas adquirem um imóvel e fazem um contrato de gaveta. O que é esse contrato de gaveta? Nada mais do que um instrumento particular entre as duas partes. Ele não é um contrato público. Então, isso já gera um risco, porque é um negócio ali que não está, né? Digamos assim, ele não está divulgado. Registrado. É uma coisa, ele não está registrado. Então, assim, muitas pessoas adquirem um imóvel com contrato e acham assim, tá ótimo, eu registrei, eu sou dono, tenho um contrato no meu nome, eu virei proprietário. E, na verdade, não. O contrato de gaveta, ele é um título de boa-fé. Ele te dá uma segurança jurídica em partes, mas ele não é o suficiente, porque quem é dono é quem tem o nome no registro. Então, é como o doutor Denilson falou. Então, isso para a gente não ter essa dor de cabeça, para depois de comprar, assinar o contrato, avaliar, né, os problemas para poder estar regularizando esse imóvel, a gente primeiro, antes de assinar esse contrato, a gente também tem que verificar o estado do imóvel, né? Verificar, por exemplo, antes de assinar esse contratinho de gaveta, que é a primeira parte de qualquer forma, né, na hora de você fazer essa aquisição desse imóvel, a gente sempre fala com o nosso cliente que é extremamente importante a gente estar analisando o imóvel como um todo. Se esse imóvel for um imóvel regular, ele vai conter uma matrícula. Sim. E analisar essa matrícula, ver quem realmente tem o nome nessa matrícula, porque em regra, quem pode vender, quem tem o nome na matrícula. Né? Então, assim, analisar, por exemplo, se esse imóvel ele tem uma construção, se essa construção está averbada. Regularizada, é isso mesmo. Para ficar claro para o cliente. A gente faz este trabalho, né? Sim. O cliente vai chegar aqui, estou com vontade de comprar um imóvel. Realização de um sonho. Geralmente é a realização de um sonho, né? E eu queria que o escritório analisasse para mim se a compra pode ser feita sem nenhum impedimento. Exatamente. Aí o escritório vai fazer todo o planejamento, análise, né? Sim, tudo para poder chegar para a pessoa. Tem que ficar bem claro para a pessoa não confundir. De repente a gente apresenta, olha, não adquira por causa desse problema. Ou
deixa a gente tentar resolver essas questões para você adquirir. Então, muitas pessoas se sentem, minha realização do meu sonho, você vai... Eu quero muito, mas o imóvel tem um impedimento, não que a gente vai barrar a venda e falar, não compra. A gente vai tentar solucionar o problema. A gente vai informar. O imóvel está nessas e nessas condições. Informar e propor solução, né? Exatamente, propor uma solução. Segurança. E também tem que tomar muito cuidado para as pessoas não confundirem regularização do imóvel com regularização da obra do imóvel. Porque às vezes o que acontece muito é que a pessoa vai lá e compra um imóvel, só o lote, e constrói em cima daquele imóvel, aquela construção está irregular. Só consta lá no registro, né? Exato. O lote, junto à prefeitura também não está regular. Então, são várias etapas de regularização, né? Você tem essa questão da regularização do imóvel em si e também da construção, né? Sim. Que são vários requisitos, né? Saber se aquele pessoa que está te vendendo, ele realmente tem legitimidade para te vender aquele imóvel, se esse imóvel, se tem uma obra, se ela está averbada, porque isso tudo vai valorizar ou não o imóvel. Então, são coisas que têm que ser analisadas. Por exemplo, também, uma coisa que é muito importante, que é analisar a pessoa do vendedor. Se ela tem alguma ação judicial em nome dela, uma ação trabalhista, porque às vezes aquele imóvel pode ser fruto de uma ação judicial e ela nem sabe. Está em garantia, né? Então, assim, exatamente. Né? Pode vir uma fraude, pode ser uma futura fraude. Ele pode ser executado depois e perder esse imóvel porque ele foi sujeito a uma fraude processual, uma fraude de execução. Então, assim, são vários pontos que a gente tem que estar analisando porque as pessoas não têm noção do risco que elas correm na hora de adquirir um imóvel. Ela acha assim, comprei, ele me apresentou uma escritura ali, né? Aparentemente ele é o proprietário, faz o pagamento, faz um contratinho de gaveta, que é uma garantia, mas ela não é o suficiente. Então, a gente tem que passar para o cliente os riscos que existem para que na hora que ele for comprar um imóvel, ele tenha esse cuidado e buscar uma assessoria especializada. Mesmo porque quando a pessoa investe nessa assessoria, ela economiza lá na frente. Sim. Quando ela chega aqui com um problema, ela vai ter que pagar a assessoria e pagar para resolver o problema. Exatamente. Então, um investimento numa boa assessoria, num diagnóstico que vai resolver a questão, às vezes é muito melhor do que fazer de qualquer jeito e depois chegar aqui com um problema. Né? Um outro ponto que é importante destacar, que o senhor acabou de falar aí, em relação à construção de um imóvel. Às vezes o cara compra um lote, ele constrói o imóvel regularmente, de acordo com a obra que é aprovada na prefeitura, e aí fica com o imóvel de 10, 15 anos, de repente ele resolve fazer uma reforma, faz de qualquer jeito, de acordo com o que ele sonhava, pede um arquiteto para fazer, mas não regulariza lá na prefeitura. Na hora de vender, ele vai pedir lá o habites, né, vai ver se tem alguma irregularidade em relação à construção, aí dá aquela dor de cabeça também. Então, até isso é importante a gente... Até porque tem crescido muito também uma modalidade o governo até estimulou isso aí recentemente, modalidade de empréstimo dando garantia ao imóvel, isso. Né? Porque tem juros mais baixos. Porque um dos fatores que eleva a taxa de juros é a inadimplência. Como você tem uma garantia, né, do pagamento, isso tem juros mais baixos. Só que para esse imóvel ser dado em garantia, ele tem que estar todo regularizado. Né? Às vezes a pessoa tem um imóvel lá, precisa regularizar para poder ter acesso, né, a ter uma verba mais baixos, né, em caso de uma extrema necessidade lá, para que ele possa... Olha para você ver a importância, né? Muita gente, num momento difícil da nossa economia, principalmente, né, isso é uma alternativa muito boa, mas para poder conseguir, ele vai ter que estar tudo certinho, tudo regularizado, então, tudo de acordo com as normas da prefeitura. O que a gente tenta é mudar essa realidade nossa de estar adquirindo um imóvel hoje na forma de informalidade, digamos assim, né? Para a gente tentar sanar essas aquisições feitas de qualquer forma, né? E tentar instruir o nosso cliente da melhor forma possível, porque ele faça a compra de forma segura, né? E que a gente consiga, na maioria dos casos, a gente consegue sanar os problemas, né? E fazer com essa aquisição aconteça da melhor forma possível. Mas caso o cliente já tenha adquirido, a gente tem também vários caminhos. Tudo é possível. Existem casos e casos, né? Tem casos que são mais complexos, mas a gente consegue resolvê-los. Consegue. Esse podcast, essa parte discutida é interessante no princípio do diagnóstico, da pessoa saber, né, que ele está adquirindo um imóvel com essas condições. Pagar, às vezes, para resolver isso, para ter essa assessoria, vai tirar dele uma dor de cabeça lá na frente, vai gerar um custo que ele pode gerar, né? O custo pode ser gerado pela falha em adquirir de qualquer jeito, que a gente pode sanar, entendeu? É para o cliente entender que é viável fazer esse diagnóstico.
Um outro problema que tem sido constante também é o sujeito estar namorando, e aí começa a namorar com a menina, o pai da menina fala assim, vem cá, constrói aqui em cima, aqui. Isso é muito comum. E aí ele vai lá, constrói, e depois o casamento, né, por outros fatores, acaba durante um período, né, fica bem, e aí não dá certo, e aí fica aquele problema lá. Como é que eu faço agora para regularizar? Isso pode ser regularizado antes, né, do divórcio, não precisa ser regularizado depois. O doutor Adenilson mesmo, teve um caso que não tem muito tempo, né, doutor? Sim. Em que são anos de casamento, né? União estável, vamos dizer assim, né? A esposa saiu de casa, deixou até a filha, né, com o marido, e teve esse problema porque a casa foi construída nos fundos do avô, né? Da avó, né? Dos pais. Né? Dos pais. E essa situação ficou complicada porque ele queria resolver a questão de uma maneira, pagar um valor para ela ali que já ia bater no valor da casa. O senhor chamou a atenção dele, na verdade, se ela bater o pé lá, o senhor vai ter que sair da casa, alugar e vai ter que ser dividido entre os dois. Então dá uma dor de cabeça. Na realidade, o que mais assim, impactou foi que os pais dele queriam vender o imóvel como um todo. Uhum. E tinha uma partilha lá, uma faixa em que estava a casa dela e que ela já morava lá há quase 15 anos. Aí eu falei, não vende. E ela contribuiu na construção daquela casa. Eu falei, ela não vende. Ela tem direito. Mesmo que elas não tenham contribuído. Enquanto não regularizar isso aí, não vende. Se forma, né? Quando já na formação lá, para evitar problemas. E ainda, nesse momento, né, tem muitos problemas assim que podem ser resolvidos. É só buscar assessoria, que a gente vai ver todas as possibilidades, né, para resolver essa questão. Agora é muito melhor resolver, que não tem problema nenhum, do que depois, né? E muitas vezes a pessoa tem imóvel, ela não sabe nem como que ela faz para saber se o imóvel dela está regularizado ou não, né? E são diversos os problemas que podem ser encontrados, né? Igual a questão de, é um lote, foi construído, tem 2 construções, vamos dividir. Desmembrar. Vamos desmembrar, vamos fazer um condomínio. Em muitas questões, às vezes a lei orgânica da cidade não permite aquela metragem como lote. E aí? Uhum. Então são uma série de situações, né, que a gente só vai descobrir depois que quando você vai tentar regularizar o imóvel. Ou seja, que isso seja feito antes. O ideal é que seja feito antes. Mas se existe um caso que já esteja nessa situação... Nos procure, a gente vai fazer também todo esse levantamento necessário, dar esse diagnóstico e propor soluções, né? Para que a pessoa possa fazer um negócio com tranquilidade. Quando é feito assim, aí eu posso falar com experiência própria. Isso aconteceu comigo, né? Quando é feito dessa forma, vamos resolver a questão, vamos procurar fazer um diagnóstico, você vai saber onde você vai gastar e você vai economizar. Agora, no momento de pressão, estou precisando de um dinheiro, levantar um dinheiro para pagar uma dívida, ou em caso de falecimento, tem que fazer um inventário. Aí a regularização, aí você vai ver que, além da dor de cabeça, o custo é alto. Né? Porque você tem prazo para conseguir resolver todas as questões, né? E o juro está alto, a dívida está aumentando, você precisa resolver a questão rápido para pegar um dinheiro, para poder pagar essa dívida com juro mais baixo, de acordo com colocando o imóvel como garantia. E aí tem toda, porque não é rápido também, né, doutora Gisele? Não. Tem que ficar claro para o cliente. Procure agora, que demanda um certo tempo. Demora, né? Beleza, é importante. Se for um processo judicial, né? Sim. E aí demanda mais tempo. Assim, ainda que a prefeitura, especificamente de Ipatinga, tenha se empenhado, né, ou está se empenhando para acelerar, mas as questões administrativas são muito burocráticas no Brasil, todo mundo sabe disso, né? Você faz um pedido na prefeitura, passa por uma análise, você vai né, bate cabeça aqui, bate cabeça ali, até você conseguir resolver essas questões aí. Se não tiver um profissional engajado para resolver, você vai ter muita que tem que ser uma assessoria realmente caminhos, especializada, né? Se não tiver uma pessoa que conheça os caminhos, já está prática dentro daquele movimento ali, vai demandar tempo, dinheiro que poderia ser economizado, né? E fica cada vez mais difícil quando a pessoa não conhece o caminho que ele tem que trilhar.